Saudos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para a nossa segunda aula sobre doutrina. Nós vamos abordar um pouco a respeito da doutrina da revelação, alguns aspectos da doutrina da revelação, introduzindo então ao que é conhecido como doutrina das Escrituras. Então, vamos começar aqui o nosso estudo de hoje. Bom, estamos aí, doutrina 2, é o segundo ano de aula de doutrinas. E vamos falar sobre a palavra de Deus, né? A palavra de Deus como pessoa, Jesus Cristo. Na verdade, onde estaríamos sem a revelação? Né? A primeira coisa que nós vamos ver é onde estaríamos sem a revelação. Depois nós abordaremos a questão da palavra de Deus como pessoa de Jesus Cristo e a palavra de Deus como comunicação verbal de Deus, os seus decretos, aplicação pessoal, transmissão humana, transmissão escrita. Nós vamos abordar algumas questões aqui desta questão da comunicação verbal da palavra de Deus. Então, o que é a doutrina da revelação? Vamos começar com uma pergunta para que a gente possa compreender um pouco onde nós pretendemos chegar com isso. Onde nós estaríamos sem a revelação? Eu creio que todos nós hoje já estamos acostumados com o uso do GPS, né? Todos nós vamos para algum lugar que nunca fomos antes, lugar que não conhecemos, nós colocamos o GPS ali para que o GPS nos direcione para onde nós devemos ir. Agora imagina que você está indo para este local, seguindo o GPS e de repente acaba a bateria do celular, o GPS não funciona mais. Acredito que também todos nós já passamos por isso em algum momento, de ficar sem referencial e nós não sabemos onde estamos, sabemos somente onde nós queremos chegar, mas não sabemos que caminho tomar. E isso é um pouco, então, do que quando nós falamos da doutrina da revelação. E que é muito importante refletirmos sobre isso, pois Deus escolheu se revelar. Pois se Deus não se revelasse, nós estaríamos completamente perdidos. Nós poderíamos chegar à conclusão, talvez, da existência de um Deus. Mas nós nunca saberíamos se Deus realmente existe ou não. Nós nunca saberíamos por que Deus fez tudo o que fez. Nós nunca saberíamos qual a vontade de Deus para as nossas vidas e o porquê que Ele nos criou. Então, estaríamos completamente no escuro. Então, quando é igual como estar sem GPS, não há como saber para onde ir e o que fazer das nossas vidas. Então, viver sem o conceito de revelação é como andar às escuras sem saber para onde ir. Qualquer caminho serve. E o mundo que nós vivemos, o mundo que não aceita a revelação de Deus, nós percebemos justamente isso. Cada um segue o seu caminho e lutam para seguir o seu caminho, como se ninguém precisasse. Mas nós que conhecemos o Senhor, sabemos que só existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Então veja, a necessidade, como que eu vou saber que Jesus Cristo é o caminho? Como eu vou saber que eu preciso de Jesus Cristo? Obviamente, eu preciso que alguém me fale a respeito disso. E então, Deus escolheu revelar-se a nós para que pudéssemos então ver quem somos, o que acontece conosco, por que precisamos de Cristo e onde Ele quer nos levar. Tudo isso faz parte de Deus escolher, né? Deus decidiu revelar-se a nós. Ele não precisava, mas Ele escolheu então se revelar. Sem isso, tudo seria pura escuridão, né? Viveríamos cada um tateando, né? Imagina você dentro de um quarto escuro, onde você então precisa sair daquele lugar e você não conhece a disposição dos móveis, de nada dentro daquele lugar, então você sai com todo cuidado, tentando se segurar. Outros têm mais medo, procuram ficar parado no mesmo lugar. Isso é o quê? É o efeito da escuridão ao nosso lado. E a palavra de Deus é justamente a luz que ilumina o nosso caminho, o nosso andar, os nossos passos. Então, a luz da palavra de Deus revelada é a única que pode, então, penetrar e dominar a escuridão. Então, a luz da palavra de Deus, ela penetra e domina, né, a escuridão. Não há mais escuridão no momento que entra a palavra de Deus. Por isso que era necessária a revelação de Deus. Sem essa, nós estávamos totalmente entregues a nós mesmos, sem saber para onde ir, sem saber quem somos, né, sem saber nada a respeito da existência de Deus. Então, vamos pensar
né, sobre a escuridão um momento. Pare um pouco e pense nessa escuridão que eu falei. Pense em viver na escuridão. É isso, então, que significaria vivermos sem a palavra de Deus. O curioso, né, é que muitas pessoas entendem que a palavra de Deus é revelação, só que não vivem por meio dela. Vivem escolhendo outras coisas. Acreditam na Bíblia, acreditam na revelação que Deus revelou por meio das Escrituras, acreditam que a palavra de Deus é inerrante, que o que está nela é correto, acreditam que o que tem na palavra de Deus é suficiente para nós, mas vivem buscando coisas fora, justamente para preencher, para achar algum caminho. Então, em vez de olhar para as Escrituras, está olhando para a vida dos outros e tentando achar um caminho que você olha para a vida do outro, acha que ele é feliz, é aquele caminho que eu quero seguir, abandonando então as Escrituras. Então, a doutrina da revelação ela é fundamental, pois se Deus não se revelasse a nós, nós estaríamos completamente abandonados à escuridão. Então, vamos falar agora sobre a palavra de Deus como pessoa de Jesus Cristo. E é importante isso porque isso vai clarear a questão da palavra. Então, quando nós falamos da palavra de Deus, nós estamos falando do quê? Primeiramente, nós temos que entender que a palavra fala de Cristo como sendo a palavra. Então, Apocalipse 19:13, eu estou usando uma versão aqui de uma tradução da NVI, a nova tradução, nova versão, que é assim: está vestido com um manto, que diz o seguinte: está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. De quem está falando? A respeito de Jesus Cristo. João 1:1 diz, também na versão da NVI diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então, o próprio Jesus Cristo, né, falando a respeito da divindade de Jesus Cristo. João está falando dele. E ele então complementa no versículo 14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus Cristo como sendo a palavra de Deus. É aquele que dá ação a todas as coisas. Aquele que criou todas as coisas, né? Então, mostrando a função de Jesus Cristo. É a palavra ativa, aquele que causa todas as coisas. É Jesus Cristo, então, esta palavra por meio do qual existe todas as coisas. Então, nós aprendemos que a própria existência, né, depende justamente da palavra que é Jesus Cristo. Significa que entre os membros da Trindade, Jesus, em sua pessoa e suas palavras, tem o papel de comunicar o caráter de Deus e de expressar a vontade de Deus para nós. Então, quando nós olhamos para Jesus Cristo é a forma mais empírica, né, mais real de você experimentar quem é Deus. Então, se eu quero conhecer Deus, eu conheço por meio de Jesus Cristo, então, eu conheço Deus. Então, eu conheço o Deus Filho, mas ele nos aponta para a glória do Pai, mesmo que sejamos incapazes de compreender a grandiosidade de Deus, por meio do Filho nós podemos ter, então, consciência desta grandiosidade, desse caráter do próprio Deus, né, e da sua vontade para nós. A palavra de Deus como revelação, nós vamos usar o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, onde Paulo diz o seguinte: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Veja, Paulo está olhando para a palavra de Deus e diz assim: nós temos uma razão pelo qual nós devemos dar graças sempre. Enfatizando então aqui a importância da palavra de Deus. E primeira palavra foi pregada e proclamada. E ele diz: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Então veja, eles estão pregando, mas essa palavra vem de Deus. Então aqui nós entramos num assunto onde nós estamos falando da palavra pregada, da palavra anunciada. Deus falou, né, de diversas maneiras aos homens, mas ele falou face a face com Moisés, falou face a face com Adão, falou diretamente com Abraão e falou de maneira indireta, ou quando ele chama seus profetas, né, chama homens, transmite essa informação para esses homens de uma maneira direta, e esses homens então replicam tudo aquilo que Deus disse o Senhor, disse mais o Senhor Deus. Então, esses profetas estão replicando aquilo que Deus falou. Deus não está falando de maneira direta para as pessoas, mas está usando os seus instrumentos, seus profetas, para anunciar, então, estas verdades. Então, aqui nós temos aí
tendo recebido a palavra que de nós ouvistes, os apóstolos, como aquele que recebeu, veja, de nós ouvistes. Qual foi a palavra? Quem falou para eles? Foi Jesus Cristo que havia falado para os apóstolos. E ele diz que é de Deus. Então, a palavra foi pregada e proclamada. E essa palavra, ela é de Deus. Segundo, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Então, essa palavra, ela não é igual às palavras do homem. Não é uma palavra de homens. São palavras de Deus. O homem, nós podemos concordar, todos nós podemos concordar, que o homem não tem como ter consciência e compreensão de todas as coisas. Mas aquele que criou todas as coisas e que é conhecedor de todas as coisas e que sabe todas as coisas tem. Então, o que é mais importante? Aquilo que eu digo de um homem extremamente limitado, incapaz de compreender a realidade, incapaz de entender seus sentimentos, ou aquilo que Deus diz, aquele que nos criou, que compreende a realidade, não só externa, como também interna do nosso ser, pois ele fala, sou eu que esquadrinho os corações, eu que sei o que passa dentro de cada um de nós. Deus sabe exatamente o que passa dentro do nosso coração. Então, eu prefiro dar ouvidos a quem? A essa revelação, do que olhar para os homens, mostrando um pouco da suficiência das escrituras com relação à ciência humana. Não que ela seja totalmente descartável, mas ela é totalmente dependente. Eu não estou falando que a ciência, a filosofia, a educação, de seus diversos níveis, ela seja totalmente descartável. Eu estou dizendo que ela é insuficiente, ela é totalmente dependente, assim como eu, assim como você. Pode ser completamente dependente da palavra de Deus. Completamente dependente. Nós somos totalmente insuficientes e completamente dependentes do Senhor. Por isso que a importância da palavra de Deus, né, da revelação de Deus. E não é só, né? Esta palavra, ela não só ela é transmitida e ela é a palavra de Deus, como ela trabalha em nossas vidas. E aqui vem uma parte da beleza das Escrituras que nós precisamos conversar, né? Esta palavra, ela está trabalhando em você, ela está transformando você, ela entra em nós, cria raízes em nós, como uma semente e cresce e faz o seu trabalho. Muitas vezes nós nos admiramos com as coisas feitas pela natureza. Nós olhamos então ali como que o céu, como que o vento pode moldar aqueles cânions, aquelas pedras gigantes que foram talhadas pela força do vento. Nós podemos ver também as rochas que foram talhadas pelo próprio mar, né? Aquelas aberturas que abrem nas rochas, justamente por causa da constância, da forma como o mar bate, a água e o vento, né, batem naquele local. Então, nós nos admiramos com isso. Da mesma maneira, a palavra de Deus, conforme nós vamos nos alimentando da palavra de Deus, vamos lendo a palavra de Deus, essa palavra vai entrando, vai criando raízes, vai transformando as nossas vidas e vai moldando as nossas vidas de acordo com a vontade do Senhor. Então, veja, esta palavra ela é viva, ela transforma, ela é bela, né? Ela é capaz de mudar o meu interior e nos moldar à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. É lindo poder observar a ação da palavra em nós. Então, quando falamos da palavra de Deus, nós precisamos ter 3 coisas em mente. Primeiro, a palavra de Deus ela é comunicada, pregada e proclamada. A palavra de Deus é de fato a palavra de Deus. Não é a palavra de homens que escreveram, é a palavra de Deus que revelou e sustentou esses homens e comunicou esses homens e capacitou esses homens a poder escrever e preservou a sua palavra até que chegasse em nós hoje. Então ela vem de cima e é sustentado pelo poder de um Deus soberano. A palavra de Deus é para ser lida, não é uma palavra só para apenas como uma literatura fascinante, não é uma história, né? Somente história, não é um conto, não é um mito, é uma realidade. A Bíblia opera em nós, trabalha em nós e nos transforma em imagem de Cristo, que é o que todos estamos destinados a ser. E João 6, 65, 60, do 65 ao 69, um dos capítulos mais impressionantes, na minha opinião, é aquela parte em que Jesus Cristo está. Muitas pessoas estão curiosas, estão se aproximando de Jesus Cristo por causa do milagres que ele faz, por causa das curas que ele faz, por causa da multiplicação de pão. Então vem aquele monte de gente seguindo Jesus Cristo.
E Jesus Cristo então diz, prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, então ele estava justamente brigando com eles por causa que eles estavam indo atrás dele por causa dos milagres, mas só seria seguidor de Jesus Cristo aquele que o Pai o enviasse. Por causa disso, muitos não gostaram do discurso de Jesus Cristo. Acharam um discurso muito duro. Então, veja, a humanidade em si, como um todo, né, ela não quer aceitar a palavra de Deus. Ela quer que as coisas aconteçam da maneira que elas acham que tem que acontecer. Então, enquanto Jesus estava fazendo milagre, enquanto Jesus estava curando, enquanto Jesus estava fazendo maravilhas, multiplicando pão, estava satisfazendo a vontade deles. Na hora que Jesus começa, então, a apertar e falar da necessidade de arrependimento e falar de quanto viver só para satisfazer as próprias vontades não é o modo certo de se viver, essas pessoas então não gostaram. Ah, não, se não for para viver da maneira que eu quero, então a gente sai. E à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele, deixaram ele. Então perguntou Jesus ao 12, veja, de uma multidão, Jesus se vira e só restou quanto? 12. E aí ele continua firme, Jesus Cristo, e diz o quê? Porventura quereis também vós outros retirar-vos? E aí quem é que se revela? Quem é que fala? Quem é que aparece? Aquele que é sempre o primeiro a levantar a mão na escola, né? Pedro. Respondeu-lhe Simão Pedro e disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Lá em Marcos, nessa mesma passagem, ele fala assim, Jesus responde para Pedro dizendo que não foi ele que chegou a essa conclusão, mas foi o Pai que o revelou, confirmando então de que por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então, a compreensão de que a palavra de Deus é a palavra de Deus, que Deus que se revelou por meio da sua palavra, de que ele capacitou homens a poder escrever a sua vontade, sustentou e preservou a sua palavra para que chegasse até nós pelo seu poder. Enviou o seu filho para que aplicasse essas verdades, para que nós pudéssemos ver que isso é fato e que Jesus Cristo então cumpre as profecias daquilo tudo que foi falado. E que então Jesus Cristo é aquele prometido que era necessário que ele morresse para que pudéssemos ter vida. Quem faz com que tudo isso seja verdade no nosso coração é o próprio Pai, trabalhando em nós por meio do seu Espírito, para que eu possa olhar para as Escrituras e dizer isso é verdade. Então, a revelação, ela carece não só da revelação em si, mas ela carece da questão experimental, né, de quando nós olhamos para Jesus Cristo, um homem real, que viveu de fato, que realizou de fato a vontade de Deus, que era o Deus encarnado, que foi o Deus encarnado, que abandonou a sua glória, né, deixou a sua glória para se tornar como um de nós, e então precisamos também da ação do Espírito Santo no nosso coração para aplicar essas verdades às nossas vidas. E aí nós precisamos voltar às perguntas sobre a revelação. Então, aqueles que não aceitam a palavra de Deus como sua revelação, precisam ir para algum lugar. Para onde vão? Né? Onde nós estaríamos se não tivéssemos a revelação? Né? Como que nós estaríamos vivendo? Nós estaríamos vivendo achando que precisamos de um Salvador? Muitas pessoas vivem sem conhecer a Cristo, achando que precisam de um Salvador, achando que precisa de mais dinheiro. Quando a pessoa acha que ela precisa de mais dinheiro para ter uma vida melhor, ela está falando que ela precisa de um Salvador, só que para ela o Salvador não é Cristo. O Salvador é o dinheiro. Então a pessoa não entendeu a revelação ou nunca acreditou na revelação. Se acredita que precisamos de um governante melhor, de um governador melhor, de um presidente melhor, ela não está confiando em Jesus Cristo como suficiente, a palavra de Deus como suficiente. Ela está depositando isso, a esperança dela em outras coisas. Então ela está rejeitando a palavra de Deus e buscando um outro Salvador. Né? A mulher que acha que precisa de um marido, que sem marido é tudo mais difícil, ela está negligenciando ou ela não compreendeu plenamente o quanto a revelação pode ser suficiente para transformar a vida dela e fazer com que a vida dela, mesmo sem o marido, ela possa viver de maneira a agradar a Deus, de uma maneira correta, de uma maneira que trará bons frutos, porque Jesus Cristo é sempre com ela. Então, a necessidade da revelação.
quando nós não temos a compreensão das Escrituras ou não cremos nas Escrituras, onde estaríamos nós? Estaríamos perdidos. Iríamos atrás de um guru espiritual, tentaríamos por meio da filosofia ou de algum modo procuraríamos seguir por um determinado caminho que não iria dar em lugar nenhum. Imagina que te jogam no meio do nada, você não sabe nem onde você está, nem para onde você tem que ir, e você começa a ir para lugar algum, porque se você não tem um destino, você não está indo para lugar nenhum. Quem vai revelar todas essas coisas? A palavra de Deus. Por isso Pedro diz, tu tens a palavra de vida eterna. Onde mais iríamos nós, né? Onde iríamos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Onde iria você se só Cristo tem as palavras de vida eterna? Nós carecemos da revelação. A revelação ela se torna necessária, fundamental, urgente nas nossas vidas. Por quê? Porque ela é o meio pelo qual nós conhecemos o próprio Deus. Né? Tem gente ainda, infelizmente, que acredita que Deus se revela pelas Escrituras, mas eles ignoram. Eles leem a Bíblia, eles vivem, vão para a igreja e tudo mais, mas estão ignorando o poder da palavra de Deus para transformar a sua vida, para transformar você à imagem de Cristo. Não para transformar o mundo ao seu redor, mas para transformar você à imagem de Cristo. Quem precisa da palavra sou eu, como indivíduo, para então ser algo útil na sociedade. Eu não preciso esperar que Deus mude a sociedade para então mudar a minha vida. Deus está trabalhando na sua vida para mudar o ambiente ao seu redor. Essa é a importância da revelação. E essa revelação, ela pode ser dividida de duas formas. A primeira delas é a revelação geral, né, conhecida como revelação geral ou natural. Que tem lá, nós temos no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Né, nós temos no Romanos 1, que o homem é indesculpável, né, diante da criação, ou seja, ao observar a criação, é impossível você não chegar a que exista a conclusão de um Deus, a não ser que você queira negar isso e aplicar isso a outras coisas, né, o que acontece muitas vezes, mas a revelação geral é aquilo que é visível, né? Ao contemplar a criação, eu vejo a mão de Deus. De que maneira? Eu acho o mundo em si mesmo, olha as estrelas, olha as árvores, né? Olha a beleza das flores, né? Olha o voo dos pássaros, a diversidade, né? A quantidade de coisas diferentes, né? Desde um micro ao macro, né? Desde a coisa pequena como bactérias, vírus, né? Coisas invisíveis aos nossos olhos, né? Como a coisas grandiosas, né? Como planetas, sistemas, o universo como um todo. Nós temos as leis que governam a natureza, né? Quando nós observamos a regularidade, né, das estações do ano, né, o nascer e o pôr do sol, a gravidade, né, que mantém fixos aqui ao chão, né, a forma como a ordem em que os planetas estão estabelecidos dentro no universo e tudo, como as coisas funcionam com uma certa categoria, respeitando as leis que nós chamamos de leis das físicas. E na própria humanidade, né? A humanidade é um ser único. Por mais que as pessoas queiram afirmar que nós evoluímos do macaco, há uma grande distinção entre o que é o macaco e o que é o ser humano. É impossível, né, acreditar na evolução. Nem biologicamente se chega a essa conclusão, são genes diferentes, por mais dizem que são próximos, né, 23 no macaco e 24 no homem, mas são completamente diferentes uma coisa do outro. 23 e 24 são números diferentes. Não tem nada de semelhança, não é a aproximação que torna a coisa semelhante. São números diferentes, é totalmente diferente. Há um universo de diferença entre o macaco e o ser humano. Então a humanidade, quando nós contemplamos ela física, né, como os nossos organismos funcionam, como as células trabalham para manter esta máquina funcionando, né? Como pequenas máquinas interiores funcionam, trabalham, né? Quebrando células, quebrando e construindo e formando e transformando as coisas dentro de nós para que a vida continue perfeitamente. Então você tem aí uma infinidade de coisas. Quando nós olhamos para a criação de modo geral, e nós percebemos também, podemos perceber como que é impossível que não exista um Deus, que é tudo
esses milhares de coisas que acontecem, que fazem a vida ser possível, terem sido uma obra pura e simples do acaso. Mesmo que você coloque aí zilhões de anos, seria impossível, né, você juntar tantas peças para criar a vida da maneira que nós a temos hoje. Então, temos a humanidade física e psicológica também, com suas complexidades, não só químicas como emocionais, também funcionando. Tudo é muito perfeito. É Deus trabalhando, né? E o que nós vemos de imperfeição, nós percebemos que não é uma imperfeição por causa da criação, mas é uma imperfeição por causa do pecado, né? São os diversos problemas que o pecado trouxe. Então, temos também aquilo que nós chamamos, em segundo lugar, de a revelação especial, ou o que nós chamamos de revelação particular. É aquela que Deus fala especificamente e diretamente, ou seja, aquilo que, então, quando nós falamos de a doutrina da revelação, nós não estamos falando da doutrina natural. A doutrina natural, que é aquela a geral que nós falamos anteriormente, ela pode fazer com que você tenha a ideia de que existe um Deus. Por exemplo, os gregos, ao contemplarem a criação, eles chegaram à conclusão de que existia uma força maior, um Deus, um númeno, né? Um uno, algo que então regesse todas as coisas e desse ordem a todas as coisas. Mas isso não foi o suficiente para que eles tivessem intimidade com Deus. Por quê? Porque por meio da natureza nós não chegamos ao conhecimento de Deus. Nós chegamos a saber a respeito da sua existência, mas não a respeito dele e de quem ele é, por que ele fez e nada. Precisamos da revelação particular. E é essa então que vai falar conosco. É revelada diretamente por Deus. É revelada por meio de seus instrumentos. Revelada por meio de seu Filho, como nós já apresentamos, né? Então, quando nós vemos lá essa revelação que Deus revelou diretamente, revelou por meio de outras pessoas e revelou por meio de seu Filho, Hebreus fala isso, né? Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, aqui a revelação se fecha. Jesus Cristo foi o último ato de revelação de Deus. Então, o que nós temos que foi pós Jesus Cristo, que foi as doutrinas dos apóstolos, vem aplicando essa revelação nas nossas vidas. Eles não estão acrescentando nada mais, eles estão aplicando o que significa a revelação de Jesus Cristo para nós. Então, a revelação da palavra de Deus, a revelação de Cristo, tudo aquilo agora, Paulo e os apóstolos, então, vêm sim aplicar essas coisas às nossas vidas, e aí, então você tem lá João encerrando o cânon com o Apocalipse, falando a respeito do retorno de Jesus Cristo e o que será as últimas coisas. Então, essa é a revelação, né, especial. São coisas específicas. Eu não preciso de mais revelação. Tudo que eu preciso saber já está revelado. O que eu preciso saber? O que Deus nos revela por meio da sua revelação? Tudo que nós precisamos saber já possui nos 66 livros da Bíblia que apontam para o objetivo de tudo que foi revelado, Jesus Cristo. Então, o que a Bíblia nos diz? 66 livros nos diz que Deus criou todas as coisas, que ele criou o homem, e que o homem ele deu liberdade, e que este homem foi criado para governar toda a criação, que esse homem se rebelou contra Deus, e que Deus escolheu não destruir a humanidade, mas escolheu salvá-la, e isso se daria por meio do seu Filho, por meio de Jesus Cristo, que veio a este mundo e morreu no pecado, para que todos nós pudéssemos ter vida. E por meio da vida de Jesus Cristo, então, todos aqueles que nele crê possuem a vida eterna. E agora esperamos, aguardamos o seu retorno, onde ele há de vir, então, para julgar o mundo da próxima vez. E agora nós, então, olhamos para o futuro, olhamos para o passado e vemos o nosso pecado, olhamos para o presente e vemos a graça de Deus por meio de Jesus Cristo, e olhamos para o futuro sabendo de que ele voltará. Veja, as Escrituras têm tudo que eu preciso saber. Eu não preciso de mais revelação. Eu não preciso que alguém me diga que eu vou ter um emprego, ou que eu vou perder o emprego, ou que eu vou ficar doente, ou que eu vou morrer. Não preciso dessas revelações. Por quê? Porque tudo que eu precisava saber, eu já sei por meio das Escrituras. Cristo ressuscitou. E por causa que ele ressuscitou, eu tenho a vida eterna. Agora só aguardo o momento, o dia
Eu vivo para anunciar essa palavra, aguardando então o dia em que Jesus Cristo virá e nos salvará de toda dor, de todo pecado, nos levará para uma nova vida, uma vida onde seremos feitos à imagem e semelhanças dele próprio, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Veja, tudo o que eu preciso já tem na Escritura. A revelação de Deus é o maior milagre que nós poderíamos desejar. É o meio pelo qual Deus se revela a nós. E nós saímos da escuridão para viver por meio da luz. Essa é a doutrina da revelação. E aí vem os atributos dessa revelação, que é matéria para a aula que vem. Então, eu só vou introduzir aqui. Quais são esses atributos da revelação? A Bíblia, as Escrituras, a revelação, ela é necessária. Então, sem essa revelação, nós estaríamos totalmente perdidos no escuro. Essa revelação também, ela exerce autoridade. Por que ela exerce autoridade? Porque ela é a palavra de Deus. Então, é a autoridade ao qual eu me submeto, ao qual eu me sujeito. Então, Deus falou, eu obedeço, porque ela é uma autoridade. Eu obedeço essa palavra revelada, escrita, preservada e transmitida a mim até hoje. Ela é clara, né? Então, tudo que nós precisamos saber para a nossa salvação está ali, ela é clara. Tem umas questões que podem ser difíceis, né? Por exemplo, as pessoas olham para Gênesis, olham os 7 dias e eles falam assim, não, mas aqui como que pode entender essa criação ou uma evolução? São 7 dias de fato? Isso não é tão simples de se entender. Muitas questões na Bíblia não são simples de se entender, mas aquilo que é fundamental nas Escrituras, ela é clara e objetiva. Deus criou, o homem caiu, precisa da salvação. Deus enviou Jesus Cristo morreu no nosso lugar e por causa dele nós temos a vida eterna. E todo aquele que nele crê não perece e tem a vida eterna. Percebe? É claro, eu não preciso de toda a Escritura para falar a respeito disso, mas eu preciso de toda a Escritura para compreender como essas coisas funcionam na minha vida. E essas coisas podem... Saber da salvação, ela é claro e objetivo. Saber como essas coisas se aplicam nas nossas vidas é mais difícil, porque cada vida é uma vida. Nós não vivemos pela lei, vivemos pela graça. Então, a questão da claridade é aquilo que é fundamental para a nossa salvação, ele é muito claro, é muito explícito. Ela é suficiente, ou seja, para a minha salvação eu não preciso de mais nada, eu tenho as Escrituras. E ela é bela, como eu comecei falando da beleza das Escrituras. Outra questão bela das Escrituras que nós vamos abordar, não tão profundo a questão da beleza, necessidade, autoridade, claridade e suficiência, nós vamos nos aprofundar um pouco mais, mas a beleza nós vamos ver o tempo todo. Por exemplo, dos 66 livros, né, que a Bíblia possui, a sua grande maioria é de narrativa. Por que será que Deus escolheu nos dar narrativas? Porque todo mundo gosta de sentar e ouvir uma história. E olha as tramas que nós temos, olha a trama da queda, né? Da vida de Abraão, de como foi construída, José, que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, foi parar no deserto, vendido como escravo, trabalhou na casa de Potifar, foi assediado por sua esposa, saiu, fugido, foi preso. Aí teve, por causa dos sonhos de 2 homens, ele então foi levado a governador do Egito para trazer então o povo de Deus para o Egito e preservá-los da fome que Deus havia castigado o mundo. Vejam as tramas dessas histórias, o como elas têm coisa para nos ensinar e nos falar. Isso é beleza pura, sem contar as poesias, né, os salmos, provérbios, eclesiastes, cantares. Todos esses livros são sensacionais, maravilhosos, né, em que nós podemos ver como que as histórias estão bem arquitetadas e como elas se conectam. Então você tem lá, Moisés escreveu isso lá em 1400, 1200 antes de Cristo. Você tem o livro de Jó, que é do período de Abraão, que são histórias do período de Abraão. Você tem então Davi, e você vai vendo como a história é uma só. Ela fala a respeito de uma única coisa. Quem foi que entrelaçou durante todo esse tempo? Quanto tempo existiu da escrita de Moisés do Pentateuco para a escrita de Samuel a respeito de Davi? Muito tempo. E como elas estão entrelaçadas, né? Como ela fala do mesmo assunto, de um único assunto. Então, a beleza das escrituras, ela é indizível, né? Ela é sem igual, é único, é singular. São os atributos dessa nossa revelação.
Então, aqui está um pouquinho do que é a palavra de Deus para nós em nossos dias e um pouquinho do que nós veremos na aula que vem. E é isso, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de todos e que vocês possam ser edificados por meio deste estudo. E até a próxima, se Deus quiser.